Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas contradições que definiram o Império do Brasil. Um lugar onde o luxo da corte convivia com a brutalidade da escravidão. Onde o progresso caminhava lado a lado com o atraso, e a fé servia tanto de consolo quanto de ferramenta de controle. Vamos tentar entender como o Império pôde ser ao mesmo tempo tão moderno e tão selvagem. Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa hoje. O Brasil de Dom João era um lugar de paradoxos, sabe? Um lugar impressionante onde a sofisticação europeia mais refinada era construída em cima da realidade humana mais brutal que se pode imaginar. Para a gente entender essa época, a primeira coisa é visualizar os dois mundos que existiam ali, lado a lado, nas mesmas ruas. Um mundo de muito brilho e poder e outro de dor e silêncio. Então, o que a gente vê aqui é esse contraste absurdo. Nas ruas do Rio de Janeiro, desfilavam nobres em suas carruagens, discutindo as últimas modas de Paris. E a poucos metros de distância, milhares de pessoas escravizadas carregavam de tudo, mercadorias, dejetos e até mesmo os próprios nobres. Era literalmente a riqueza do império sendo carregada nos ombros de quem não possuía absolutamente nada. E a escala dessa realidade é algo avassalador. Mais de 1 milhão de seres humanos, pessoas arrancadas de suas terras e trazidas à força para o Brasil em apenas 30 anos. Esse número não é só uma estatística, né? Ele é a fundação humana, a base de dor sobre a qual o Império Tropical de Dom João foi erguido. E é importante entender que a escravidão não era só uma característica social. Não, ela era o motor econômico. A engrenagem que fazia absolutamente tudo no reino funcionar. O processo era metódico, frio, calculado, feito para transformar vidas humanas em mercadoria. Começava na captura, lá na África, passava pela troca por coisas banais, como fumo e tecido, e seguia para a travessia infernal nos navios negreiros até a venda final aqui. Cada etapa era desenhada para quebrar o espírito e tratar uma pessoa como se fosse um objeto. E o epicentro desse comércio todo era aqui, no Cais do Valongo. O Rio de Janeiro não era apenas a capital do Império, era a capital mundial do comércio de seres humanos. O chão que muita gente pisa hoje foi palco desse horror. E este gráfico, ele mostra a brutalidade da travessia de um jeito muito direto. Pensa bem, para cada 100 pessoas capturadas na África, 55 morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Morriam de doença, de fome, de desespero, mais da metade não sobrevivia à jornada. A prosperidade do Império era, sem rodeios, financiada com vidas. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a coroa sabia de tudo. Dom João foi pressionado pela Inglaterra, que era a maior potência da época, para acabar com o tráfico. Mas ele adiou, enrolou, fez promessas vazias. Por quê? Simples, porque a economia do Brasil dependia inteiramente do trabalho escravo. Manter o tráfico foi uma escolha política e econômica muito consciente. Certo. E como é que um sistema tão contraditório assim se mantinha de pé? Basicamente, com duas ferramentas muito poderosas: a conformidade religiosa e a repressão violenta. A Igreja Católica era o grande pilar ideológico do Império. Ela não cuidava só da vida espiritual, não. Ela ditava as regras da vida cotidiana de todo mundo. Controlava o conhecimento, a moral, os feriados e até mesmo as decisões do governo. A fé, que para muitos era um consolo, também funcionava como um baita instrumento de controle social, sabe? Mantendo a ordem e, de certa forma, justificando as injustiças. Mas esse conformismo não era geral, claro. Em 1817, a panela de pressão explodiu. A faísca começou em Pernambuco, onde as ideias de liberdade e igualdade, que vinham da França e dos Estados Unidos, incendiaram uma revolta. Chegaram a declarar uma república. Imagina, por 75 dias, Pernambuco respirou ares de independência, sonhando com um governo próprio. Só que o sonho durou pouco. A resposta de Dom João foi rápida e brutal. Tropas esmagaram o movimento, e a revolução foi literalmente afogada em sangue. A execução pública dos líderes da revolta foi a materialização desse recado. A coroa estava deixando bem claro que qualquer desafio à sua autoridade seria esmagado sem dó nem piedade. A ordem no império seria mantida, custe o que custar. Isso tudo nos leva à contradição final. A chegada da corte, sem dúvida, trouxe um verniz de modernidade para o Brasil. Mas que tipo de progresso era esse, afinal? Olha só, por um lado, tivemos a criação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, das primeiras faculdades, o Brasil se abrindo para o mundo. Por outro, essa modernização toda era superficial. Era uma fachada, entende? Uma fachada que não mudava em nada a estrutura colonial e escravocrata do país. A liberdade de ideias era celebrada nos salões da elite, mas era violentamente reprimida nas ruas.
Enquanto o país fervia com tensões e revoltas, a corte vivia numa bolha de luxo. A preocupação da nobreza não era com a seca lá em Pernambuco ou com as condições nas senzalas. Era com o próximo baile, o novo perfume importado de Londres ou as conspirações de Carlota Joaquina contra o próprio marido. Existia um distanciamento completo da realidade do país que eles governavam. E aí fica a pergunta, né? Por quanto tempo uma estrutura tão cheia de contrastes, tão instável, conseguiria ficar de pé? O Império de Dom João era exatamente isso, uma construção frágil, feita de opulência e miséria, de fé e violência, de modernidade e atraso. Era uma estrutura que, como a gente pode ver, não tinha como durar para sempre. A semente da independência já estava ali, plantada e crescendo justamente nessas contradições.